E aí, galerinha? Salve, salve todos e todas. Seguinte, então, né? Vamos dando o encaminhamento às nossas aulas, aos nossos estudos. Aí, nesse quarto bimestre, chegamos ao tema 10. Me parece que com vocês, o segundo ano, a gente vai conseguir estudar todos os temas que nós teríamos do segundo ano para estudar. Mesmo com a questão da pandemia e tudo mais, né? Então, em teoria, nós teríamos como finalização o tema 11 e me parece que na semana que vem nós conseguiremos chegar até ele, né? Então, o tema 10 é a Revolução Industrial, e aí quando eu coloco aqui, né, no título seus diversos efeitos, é justamente para a gente abrir, né, para a gente abranger mais, para nós discutirmos mais sobre a questão da Revolução Industrial, porque tende a ficar na questão industrial na parte tecnológica somente, né, com o surgimento das indústrias, né, o maquinário, a tecnologia que a Revolução Industrial trouxe, inegavelmente é um fator importante, com certeza, que a gente não deixa de comentar sobre, porém, a gente não pode considerar isso como o único fator importante e acabar minimizando os outros, né? E até mesmo ignorando, esquecendo às vezes. Então, na verdade, nessa nossa aula aqui, nessa discussão que a gente vai ter, o fator que a gente vai menos dar ênfase, na verdade, é justamente a parte tecnológica. Porque, como diz aqui no primeiro tópico, a Revolução Industrial começou ali na metade do século XVIII, né? Comecinho da década de 1750, bem na metade mesmo. Lá na Inglaterra, né, no primeiro momento, como a gente chama de primeira revolução industrial, ela ficou somente na Inglaterra. Na segunda revolução industrial, né, já no comecinho do século XIX, ela começou a se espalhar por outros países, até mesmo por outros continentes, né? Ao chegar aqui nos Estados Unidos, por exemplo, aqui na América. Então, ela foi um conjunto de transformações radicais, já que a gente viu que revolução significa transformações ou mudanças radicais, em que as estruturas anteriores deixam de existir definitivamente. A Revolução Industrial trouxe isso. Então, tanto na questão social, como na econômica e tecnológica. Certo? Então, falando da produção, como tem aqui no segundo tópico, inegavelmente, a Revolução Industrial ela trouxe mais dinamismo, trouxe mais velocidade para a produção. E automaticamente, havendo mais velocidade, você tem um aumento nessa produção. Então, a produção aumentou consideravelmente a partir do momento que iniciou-se, né, toda essa transformação com a Revolução Industrial, o maquinário implementado na Revolução Industrial possibilitou isso. Então, os níveis de produção aumentaram, né, a produção mudou radicalmente e esse uso de máquinas ele também trazia uma outra vantagem, que é a questão do desperdício. O desperdício ele diminuía, porque quando você tem uma máquina obviamente bem alinhada, em pleno funcionamento, ela tem mais precisão, além do dinamismo, da velocidade e da quantidade. Então, inegavelmente, trouxe prós, trouxe benefícios, né, vantagens para a questão da produção. Porém, como tudo, teve também os seus contras, né? Nada é 100% excelente, ou quase nada. Então, por exemplo, a questão do trabalhador, a vida desses trabalhadores sofreu também uma mudança muito radical, mudanças radicais, né? Um conjunto de mudanças. Então, por exemplo, primeira questão, referindo-se ainda à produção, anteriormente à Revolução Industrial, talvez vocês já tenham estudado isso, mas é importante nós recapitularmos aí, né, fazermos uma revisão. O que acontece? A produção ela era completamente manufaturada. Né? A manufatura é o resultado do processo que é produzido, né, que é feito totalmente de maneira manual,
quer dizer, artesanalmente, sem uso de máquinas. E o trabalhador, ele fazia esse tipo de serviço onde? Geralmente numa oficina, que era uma extensão da casa dele. E nesse processo de produção todo, ele tinha a participação normalmente de um aprendiz. Esse aprendiz, obviamente, era muito jovem e até que ele se tornasse um artesão, um, um chefe, digamos assim, de um outro aprendiz, ele tinha que passar por esse processo. Então a gente pode ver o quê? Né? Ressaltando que era manufaturado, que não tinha a questão das máquinas. Então, não havendo essa questão das máquinas e estando somente o artesão e o aprendiz, ele acompanhava todo o processo de produção. Então, ele acompanhava desde o momento que ele chegava ali com as matérias-primas, a transformação da matéria-prima em produto de maneira manual, por ele feita, com a ajuda do aprendiz, até o produto final, independente de qual fosse. Então, de uma ponta a outra, do início ao fim, esse trabalhador ele tinha esse domínio, esse controle total do que ele fazia. Ok. Iniciado o processo de revolução industrial, primeira coisa, esses trabalhadores eles foram retirados da produção manufaturada, levados para a produção através das máquinas, a produção industrial. Primeira mudança, certo? Segunda mudança é o ritmo de trabalho. Porque esses trabalhadores trabalhando em casa, automaticamente eles tinham o controle também do ritmo de trabalho deles, do tempo de trabalho deles. A partir do momento que eles são colocados em uma indústria, eles não têm mais esse controle também. Então, quem controlava o tempo, o ritmo de trabalho, era um supervisor, era um encarregado, enfim, um chefe. E, anteriormente, ele era o próprio chefe dele mesmo. Então, uma outra grande mudança. Então, a gente vê a mudança na forma de produzir e na forma de se controlar o trabalho também. Tanto que, nesse momento da Revolução Industrial, uma invenção bastante simbólica, né, emblemática para esse momento foi justamente o relógio. O relógio foi inventado, foi começado a ser produzido na Revolução Industrial, que era justamente para quê? O relógio de bolso, para que os encarregados, né, os chefes de produção ali da fábrica, né, da indústria, pudessem controlar os horários e o ritmo de trabalho dos trabalhadores, no caso, né? Então, nós podemos ver que são mudanças extremamente radicais na vida dessas pessoas. Além dessas duas mudanças, a gente tem uma terceira também, que fala sobre essa mudança de ambiente que eles tiveram. Porque eles tiveram que sair do meio rural, quer dizer, do campo, do interior da Inglaterra, e com a segunda revolução industrial de outras regiões rurais de diversos países, para irem morar nas recém-instaladas, criadas, né, estabelecidas cidades industriais. E aí não somente abandonava os antigos locais de moradia, mas também os hábitos que eles tinham nesses locais. Porque você não pode, por exemplo, reproduzir numa cidade industrial o modo de vida rural que você tinha anteriormente, né? Não é compatível. Então você automaticamente tem que se adaptar completamente àquele ritmo e aquela característica de vida daquele novo local. E isso a gente chama de êxodo rural, que é quando uma grande quantidade de pessoas deixa o meio rural, né, deixa o campo para ir para a cidade. Se fosse o contrário, obviamente, seria o êxodo urbano, quando as pessoas deixam as cidades para irem para o meio rural. Mas a partir do momento que a gente tem o ressurgimento das cidades, que nós já estudamos, né, lá na Idade Média ainda, com
o fim do feudalismo, o êxodo rural ele foi se tornando cada vez mais habitual, cada vez mais costumeiro na história da humanidade, certo? Então a gente já vê uma terceira mudança, né? Outra mudança, por exemplo, é que nos meios rurais, né, no campo, enfim, era muito diferente do meio urbano quanto às condições de vida. Porque por mais que no campo as condições de vida já não fossem mais tão favoráveis, tanto que eles saíam do campo, né, para irem para essas cidades industriais em busca de melhores condições de vida, em busca de trabalho, porque a vida no campo também já não era mais tão convidativa, digamos, como já tinha sido em outros tempos anteriores, né? Então, chegando nessas cidades, eles se deparavam com uma realidade fétida, no sentido de sujeira mesmo, né, de poluição. Que a primeira coisa, eles habitavam moradias péssimas, então é super normal, por exemplo, eles habitarem porões, sótãos, casas que ficavam abaixo do nível das ruas, essas cidades industriais, Manchester, na Inglaterra, Liverpool, até mesmo Londres, eram cidades desse tipo no começo, né, quando foram fundadas e começaram a crescer. Então eram cidades horríveis de se morar, de se habitar. Tanto que diz aqui, né, que os rios e ruas eram extremamente poluídos, e isso, né, a poluição, como era na época, até hoje em dia, né, os ratos se proliferam bastante, né, nos nossos dias atuais, porém naquela época era ainda mais, porque as pessoas não tinham onde, né, fazer as suas necessidades fisiológicas, digamos, justamente por não ter questão do esgoto tratado, né? Então a questão era muito complicada, justamente por essa falta de saneamento básico. Então, a falta de saneamento básico, ela proporcionava isso. As pessoas tinham locais onde elas despejavam lixo, inclusive, né, as necessidades fisiológicas, né, as fezes, a urina, enfim. Isso quando não faziam em qualquer lugar, que poderia acontecer, né, as pessoas com menor nível de consciência coletiva. Então, isso, não somente os ratos se proliferavam, mas também baratas, percevejos, enfim, moscas, todos os insetos que trazem consigo doenças, né? E, se não bastasse tudo isso, obviamente ainda tinham as chaminés das indústrias, né? Que poluíam o ar com as suas substâncias tóxicas, principalmente o enxofre, que na época era muito usado, e o enxofre ele é extremamente prejudicial à saúde humana. Então, era uma série de questões envolvidas. As pulgas também, né? Eu acabei de esquecendo de comentar anteriormente, lembrando que quando houve a peste bubônica na Europa, né, que usam também o termo de peste negra, mas eu acho um termo não mais usual, né, até mesmo racista para o nosso momento, né, porque peste negra, né, então esse termo negro é muito complicado, então é um termo que às vezes a gente pode encontrar, mas que eu não considero adequado, respeitoso. Certo? Então a peste bubônica aconteceu por conta das doenças, né, que as pulgas que infestavam os ratos levavam para os seres humanos. Então já havia ocorrido uma epidemia gigante na Europa e mesmo assim as condições de saúde, né, as condições de higiene, as condições sanitárias não foram melhoradas. Então era um drama que eles viviam. E nessas cidades aí, como a gente está falando, né, continuavam se reproduzindo. Então pensem, né? A gente tinha a poluição da água, a poluição com os rios, né? A poluição do solo e a poluição do ar. Ou seja, o meio ambiente todo era extremamente poluído. E aí a gente vai para a situação dramática em relacionada ao emprego em si. Porque além de todas as dificuldades, esses trabalhadores ainda sofriam com as péssimas condições de trabalho, que as jornadas diárias, né, eram entre 12 horas mínimas e 16 horas. Às vezes eu até ultrapassava as 16 horas, mas essa era a média aproximada, né? Os baixíssimos salários também, que
Só não era uma escravidão porque havia esses baixíssimos salários, né, para não se configurar como uma escravidão. Falta de assistência à saúde, né, de saneamento básico, como estou dizendo aqui para vocês. As leis trabalhistas, né, só surgiram por volta de 1940, 1930 aproximadamente. Então, nesse momento, né, em 1750, não havia nenhum tipo de lei trabalhista. Então, muitos trabalhadores se mutilavam nas máquinas, né, crianças também, a partir dos 7, 8 anos normalmente, começavam já a ir trabalhar nessas fábricas e muitas, né, infelizmente é um dado muito triste de se constatar, mas é necessário, elas não tinham a altura e nem o preparo, a desenvoltura mesmo necessários para mexer em algumas máquinas. Então muitas acabavam sendo decapitadas até nas máquinas, né, de corte. Então, esses trabalhadores passavam por situações muito complicadas. Se alguém se mutilasse, se machucasse, não tinha nenhum tipo de indenização, né, de seguro que fosse pago para essas pessoas, né, de tratamento médico. Não existia, né? Tanto que a expectativa de vida dessas pessoas, por todos esses elementos aqui ruins que eu apresentei para vocês, era muito baixa, no qual normalmente não se passavam dos 50 anos de idade. Então, pouquíssimos ultrapassavam, geralmente eram das classes mais ricas, né? Então, era uma situação bem dramática, bastante complicada. Sendo que até mesmo nos postos de trabalho, alguns casos, né, tem vários documentos que apontam para isso, ocorriam até castigos físicos contra esses trabalhadores, que se submetiam a essa situação simplesmente por precisarem, né, levar o seu sustento para casa, precisar alimentar, né, sua família. Então, se sujeitavam a todo esse tipo de condição, como a gente falou no slide anterior, né, por conta dessas condições de, nem de vida, né, de sobrevida, de sobrevivência, as quais eles necessitavam demais, né, ter. E outro ponto, né, antes da gente finalizar, é a questão que a Revolução Industrial ela é uma revolução burguesa, assim como a Revolução Francesa foi, porque a gente chama de revolução burguesa quando ela alavanca, né, quando ela alça, quando essa revolução proporciona que a burguesia chegue ao poder, que a burguesia se torne a classe mais importante ou fique dentre as classes mais importantes, seja a classe dominante e a mais favorecida desse novo sistema. Então, na França, com a Revolução Francesa, nós vimos que foi assim. Na Revolução Industrial também, porque uma antecessora, digamos, a mãe da Revolução Industrial, foi a Revolução Gloriosa de 1688. Quer dizer, 60 anos, né, antes da Revolução Industrial. Porque havia uma monarquia absolutista na Inglaterra, que nós já estudamos sobre, e aí, com essa Revolução Gloriosa de 1688, passou a Inglaterra a ser uma monarquia constitucional. Quer dizer, havia uma constituição que limitava os poderes do monarca, do rei, que antes, como era absolutista, não havia. E quem saiu muito vitoriosa, muito gloriosa da Revolução Gloriosa? A burguesia. Com a Revolução Industrial, 60 anos depois, a burguesia ela atingiu um nível ainda maior de supremacia, de hegemonia, de dominância e predominância, principalmente com relação à monarquia. Então, foram essas revoluções burguesas, como a gente chama, a independência dos Estados Unidos também foi uma, em menor número, mas foi. São revoluções que facilitaram um domínio ainda maior da burguesia nessas regiões. Certo? Então, é isso aí, galera. Valeu, até a próxima. Fiquem e se cuidem bem. Até mais.